Essa linha do tempo cobre, então, mais ou menos 6 séculos de história do povo de Israel. Então, a primeira parte está registrada em 1 Reis e parte de 1 Crônicas. Calma que eu vou aumentar, tá? Você vai conseguir enxergar tudo direitinho. Mas a primeira parte ali registrada no primeiro livro dos Reis e em parte de 1 Crônicas, que vai até a morte de Davi, e o restante em 2 Reis e 2 Crônicas inteiro. E o finalzinho ali em Esdras, Neemias e no livro de Esther. E, é claro, no livro dos profetas também, maiores e menores. Então, vamos lá. Vamos começar a percorrer. Ficou bem amarelo, né? Mas tudo bem. Gente, só hoje de manhã que eu comecei a pensar que eu vou mexer com a labirintite do pessoal, né? Se você se incomodar muito com esse movimento aqui, dá uma olhada para baixo e tal, mas eu tentei fazer de um jeito bem dinâmico. Então a gente vai começar do começo. E vocês já estudaram, já tiveram panorama de reis, certo? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, certo? E 1 e 2 Crônicas já foi também? Não? É porque eu fico lá na sala com os jovens e eu nem sempre vou lembrar. Mas vocês viram, se eu não me engano, com o Dani Zanelato, a história de 1 e 2 Reis. Então a gente tem aqui um período da monarquia em Israel e um período dessa monarquia unificada. Não havia acontecido ainda aquela divisão entre o reino do norte de Israel e o reino do sul, Judá. Então, na sequência dos reis aqui, a gente teve primeiro esse rei aqui, o primeiro rei de Israel, o nome dele, Saul, certo? Aí a gente avança na história e vê que Saul, vocês conhecem bem a história de Saul, ele foi desobediente e Deus o destituiu e ele colocou, na época era mais jovem, mas nessa foto aqui já parece mais velhinho, colocou Davi no lugar, e sabem quão marcante foi o reinado de Davi para a história de Israel. Quem sucedeu Davi? O seu filho, Salomão. E a Bíblia fala que o reinado de Salomão foi um reinado de esplendor, assim, de desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico, social em Israel. Foi um período muito fértil, né, muito produtivo na história de Israel. Só que aí, quando a gente continua lendo a história, você sabe que Israel, o reino de Israel, deveria ser assumido por um filho de Salomão, certo? Qual era o nome desse filho? Roboão. Roboão deveria assumir o trono. Mas aí aconteceu uma revolta e um homem da guarda lá, um oficial de Salomão, foi uma insurreição, né? Ele se levantou e nesse período aconteceu o racha. Aconteceu a separação de Israel em 2 reinos. O reino maior de Israel no norte e o reino menor de Judá no sul. Judá, capital Jerusalém, e Israel, capital Samaria. Quem foi esse oficial? Vocês lembram o nome dele? Jeroboão. Jeroboão I, porque teve um Jeroboão II. Então, está aqui Israel dividida. Vocês estão conseguindo enxergar pelo menos os nomes? Não, que bom. Legal, eu achei que ia ficar maior, mas enfim, eu vou apontando para vocês e vou falando as datas e a gente vai tentar se localizar. Qual é a minha proposta? A gente ia analisando de 50 em 50 anos, vendo reis, profetas e passando por isso. Então eu espero que ao final tenha fique pelo menos clara essa noção na cabeça de vocês. Então, a divisão de Israel em 2 reinos aconteceu por volta de 931 a.C. E aí, em Judá, o reino do sul, quem assumiu foi o filho de Salomão, o homem... Saboão é ótimo, né? O filho de Salomão, um homem chamado Roboão. Roboão reinou durante 17 anos. Eu falei errado de novo? Não, né? Tá bom. Se eu falar alguma coisa errada, vocês me corrigem. E Jeroboão, que foi aquele oficial de Salomão que organizou uma revolta e assumiu o reino de Israel, o reino do norte, ele reinou durante 22 anos, de 932 a 910 a.C. Então, esses 2 aqui foram os primeiros monarcas na época do Israel dividido. Aí, vamos prosseguir. Depois que Jeroboão morreu, assumiu um rei chamado Nadab. E está muito pequeno aqui, mas ele reinou durante 2 anos, contando o ano de 910 a.C. até 909 a.C. E ele foi contemporâneo, lá no sul, de um outro rei chamado Abias, que reinou mais ou menos durante o mesmo tempo.
foram 2 reinados curtinhos depois de um reinado grande. Esse é o contexto, basicamente, dessa primeira metade do século X, de 931 a 900 a.C. Então aconteceu esse racha, né, esse trauma na história de Israel, Israel dividido em 2 reinos e esses primeiros monarcas aqui assumindo o governo desses 2 reinos. Agora a gente vai considerar então... olha só, ficou grande, pessoal. Eu não lembrava que ia ter esse slide. Então, Jeroboão e Nadab, e lá no sul, o que aconteceu? Roboão e Abias. Vem comigo então, e agora a gente vai considerar o que aconteceu entre 900 a.C. e 850 a.C. No norte, foi um tempo conturbado. Você pode ver aqui que num espaço de 50 anos, 6 reis ocuparam o poder no Reino do Norte, Israel, durante esse tempo. Essa fase aqui em especial, de 886 a.C. até 874 a.C., foi bem conturbada e esses reis foram assassinados, né? Elá e Zinri reinaram pouquinho tempo. O rei Zinri, enfim, ele reinou durante 7 dias apenas, e ele é contado lá como um rei de Israel. E depois Omri assumiu o seu lugar. Então, um tempo aqui de agitação política no Reino do Norte. E depois assume esse rei famoso aqui, chamado Acabe. Você se lembra da história dele? Ele é bem detalhada a história do reinado de Acabe, lá em 1 Reis. Por que é bem detalhado? Dentre outros motivos, tem passagens muito notáveis da história de um grande profeta de Israel. Quem é esse profeta? Elias. E aí a gente tem aquela história famosa de Elias profetizando que não choveria, porque o Senhor assim tinha ordenado que ele fizesse, e não choveu de fato. E Elias, no poder que Deus o dava, ele foi destemido diante de Acabe, e pior ainda, diante da mulher de Acabe, que era tenso, né? Jezabel era uma pessoa não muito fácil de lidar. E o reinado de Acabe ele foi notório, o registro. Inclusive, se você continuar lendo a história dos reis de Israel, os reis de Israel, todos eles fizeram o que era mal perante o Senhor. E se você vai olhando a história, você vê que a citação que se faz é que ele andou nos caminhos de Acabe. Foi um reino marcado por fazer o que era mal mesmo diante do Senhor. Um reino de desvio, Israel indo cada vez mais longe do Senhor. E aí, quando Acabe entrega o trono, Acabe morre, quem assume é Acasias, o rei Acasias. Aqui já pertinho do fim da segunda metade do século 9 a.C., 853. O que estava acontecendo em Judá nesse mesmo tempo? As árvores estavam sendo derrubadas em Judá nesse mesmo tempo, arrastadas. O que estava acontecendo em Judá nesse mesmo tempo? O reinado do rei Asa e o começo do reinado do rei Josafá. Isso no reino do sul, Judá. E nessa segunda metade do século 9, de 900 a 850 a.C., a gente tem o ministério de Elias. Então você conhece bem a história de Elias, né? Ministério profético durante o reinado de Acabe. Elias foi responsável por denunciar o culto a Baal, a idolatria do povo e chamar o povo, exortar o povo a voltar para os caminhos do Senhor. E aquele episódio bem famoso, ele prediz a chegada de uma grande seca que castigou Israel. Legal, passamos por esse período. Vamos ver se vocês estão acordados. Deixa eu ver. Quem que eu posso... Felipe, me fala o nome de um rei desses 50 anos que a gente viu aí. Só um. Pode ser Acabe, vai. Fala um. Boa, Felipe, muito bem. Deixa eu ver. Tio Mateus, fala o nome de um profeta que atuou nesse tempo. Pode ser Elias. Pode ser, eu aceito. Boa, garoto. Legal. Eu vou continuar fazendo essas perguntas, tá? Porque como essa é uma aula bem teórica e lembrar de data e tudo mais, vocês precisam ficar acordados. Não durmam, não me deixem sozinho. Vamos lá. Agora a gente vai considerar, então, a primeira metade do século X a.C., aliás, século 9 a.C., que vai de 850 a 800. O que estava acontecendo no Reino do Norte? Esses são os 3 reis
que reinaram durante esse tempo. Jorão, por 12 anos, Jeú, por 28 anos, e Jeoacás, por 17 anos. Eles continuaram fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. O povo de Israel continuou caminhando longe do que Deus queria, longe da lei do Senhor. Lá no sul, o que é que estava acontecendo entre 850 e 800 a.C.? 4 reis governaram nesse meio tempo, nesse período. Jeorão, durante 8 anos, Acasias, durante 1 ano, e a rainha Atalia, ou Atália, durante 7 anos. E depois começa um reinado bem grande, que é o reinado do rei Joás, que reinou por 40 anos sobre Judá, capital Jerusalém. O que aconteceu nesse tempo em se tratando de ministério profético? A gente tem 3 profetas que deixaram suas marcas nesse período da história de Israel. O profeta Eliseu, que foi o sucessor de Elias, anota aí, eu vou perguntar depois, me fala 2 profetas, já estou avisando, 2 profetas que atuaram nesse tempo. Você pode me dizer Eliseu, Obadias ou Joel, já segura aí. Então, 3 profetas atuaram durante esse tempo. O profeta Eliseu, que sucedeu Elias, e ele, durante um bom tempo, durante mais ou menos 60 anos, ele teve o seu ministério em Israel. Ele proferiu profecias e se dirigiu mais ao reino do norte. Então, tem aqui o ministério de Eliseu, durante 5 reinados, 5 monarcas. Então, o sucessor de Elias realizou diversos milagres, ele previu o sucesso de uma expedição de Israel contra os moabitas e, dentre outros fatos importantes que aconteceram durante o ministério de Eliseu. Outro profeta que atuou durante esse tempo foi o profeta Obadias. Durante a primeira metade do século IX, 850 a 800 a.C. Esse ponto de interrogação não era para estar aqui. Ele deveria estar só no profeta Joel. Você já vai entender por quê. Mas o profeta Obadias, então, esteve em atividade durante esse tempo. Ah, não, tá certo. O ponto de interrogação deveria vir aqui mesmo. Por que esse ponto de interrogação foi colocado? Porque tanto Obadias quanto o profeta Joel, e aí eu consultei várias obras de referência, depois no final eu passo a bibliografia para vocês, mas há problemas na determinação da data em que esses profetas atuaram. Então, no caso de Obadias, existem 2 hipóteses. Que a atuação dele como profeta tenha acontecido perto de quando aconteceu a invasão de Jerusalém pelos filisteus e árabes durante o reinado de Jeorão. Isso aqui está registrado lá em 2 Reis 8, de 20 a 22. Ou outra hipótese de quando os registros do profeta Obadias podem ter sido feitos foi na ocasião dos ataques babilônicos a Jerusalém. E, portanto, Obadias seria contemporâneo de Jeremias. A gente já vai chegar lá, não fique tenso, não fique preocupado. Mas nessa época que já começaram os levantes da Babilônia contra Jerusalém, que culminaram em 680 Bom, eu sou ruim de data, mas eu vou chegar lá. E que culminaram na queda de Jerusalém. Então, tá aí, Obadias. Existem essas 2 hipóteses de data aí, na qual esse... 586 lá. 605. Isso, 586, que foi o ano da queda de Jerusalém. É isso que eu queria lembrar. Boa. Exato, exatamente. Que é quando finalmente Jerusalém é destruída, né, e acaba tudo. Legal, obrigado, Silvio. É isso aí. Qual que era a mensagem trazida pelo profeta Obadias? Só uma observação. Não se preocupe pelo fato de eu estar passando rapidamente pelo que cada profeta falou, porque vocês vão ver depois. Vai ter um estudo dentro do panorama do profeta Obadias. Então fica tranquilo, você vai rever isso tudo de novo. A gente só está trazendo essa aula agora para que você tenha em mente mais ou menos onde aconteceu o quê, quem foi contemporâneo de quem. Então, mensagem de Obadias. Quando você abre o livro do profeta e procura lá os 7 últimos versículos, eles falam do dia do Senhor. A maioria dos profetas traz isso.
fala do dia em que Israel seria finalmente redimida e que os inimigos de Israel seriam finalmente julgados, definitivamente julgados, e Israel definitivamente encontraria paz no reinado que haveria de vir. A maioria dos profetas cita esse fato, e Obadias, no finzinho do seu livro, cita a vinda do Senhor e a implantação do reino do Messias. Então, em linhas gerais, Obadias fala do julgamento das nações inimigas do Senhor, dentre as quais Edom, que pode ser considerado um arquétipo. É bem comum um profeta se referir a um povo ou uma nação, mas estar também falando de todos os inimigos de Israel. Então, Edom, ele está se referindo a Edom, mas é considerado também um arquétipo, um tipo, representando todos os inimigos do povo de Deus. Então, Obadias fala do julgamento de Edom e dos povos inimigos do povo do Senhor. Então, eis aí o ministério do profeta Obadias. O profeta Joel, pelo menos em anos de atuação, não é contemporâneo a Obadias, mas a vida deles pode em algum momento ter coincidido. Eles podem ter sido contemporâneos em anos, mas não em ministério. Profeta Joel, vamos olhar mais de perto aqui as características desse livro, desse profeta. De todos eles, esse é o mais difícil de determinar a data em que ele atuou como profeta em Israel e em Judá, porque não há fatos históricos dentro do livro do profeta Joel que permitam a gente afirmar com precisão quando foi que esse profeta viveu. Então, eu coloquei aqui 2 hipóteses, mas na verdade tem umas 4. Então, a mais comum é situar o profeta Joel aqui no século 9, 10 anos após o ministério de Obadias. Essa é a hipótese mais comum, que é nesse período onde eu coloquei ele situado na linha do tempo. A outra hipótese é que ele tenha profetizado lá no século 8, perto do exílio de Judá. Mas há quem levante também a hipótese até de um ministério ou de uma profecia escrita pós-exílio, após Judá ter sido levada para o cativeiro. Mas os argumentos dessas outras hipóteses são menos consistentes. Então a hipótese mais aceita é a que Joel tenha sido quase que contemporâneo de Obadias, vindo um pouquinho depois dele, aí entre 850 e 800 a.C. O que o livro de Joel traz? Então, mais uma vez o profeta anuncia julgamento para Judá, não só para Judá, mas para Israel como um todo, por causa do grande problema do povo de Israel, que era a infidelidade e a idolatria. Quando você estuda o livro dos reis, 1º e 2º reis, é interessante notar que, mesmo nos casos de alguns reis que fizeram que o Senhor aprova em Judá, esses reis, com exceção de Josias e de Ezequias, que realizaram reformas mais profundas, mesmo aqueles reis que fizeram que o Senhor aprova, qual é a observação que a palavra faz deles? Eles fizeram que o Senhor aprova, mas, você consegue lembrar? Mantiveram os altares idólatras, os postes ídolos. Eles, embora tenham exortado o povo para que caminhasse na direção daquilo que Deus considera justo e correto, eles falharam em dizimar todos os vestígios de idolatria. Então, diversos reis têm esse relato, que embora o rei tenha feito o que era bom, como os altares idólatras não sumiram de lá, o povo continuava oferecendo coisas aos ídolos, mesmo durante o reinado desses reis piedosos. E, por muitas vezes, os profetas alertam contra isso e falam do juízo de Deus por causa dessa idolatria do povo. Então, Joel anuncia o julgamento para Judá e para Israel como um todo, por causa da infidelidade e idolatria. No livro do profeta Joel, você encontra uma conclamação à nação para que eles se arrependam como um todo, voltem para o Senhor, voltem para os caminhos do Senhor. E embora ele fale de julgamento, ele anuncia um futuro glorioso, de restauração para Israel e de vingança contra os inimigos do povo do Senhor, um tempo de paz e prosperidade que ainda há de se cumprir, ainda não se cumpriu.
Então, deixa eu voltar um pouquinho. Segura a labirintite aí. Para mostrar para vocês o quadro como um todo de novo. Mais um. Então vamos lá. Entre 850 e 800 a.C., reis do norte, reis do sul e a atividade desses 3 profetas aqui. Então, enquanto eu mostro Eliseu, deixa eu ver quem pode me ajudar. Marcos. 2 profetas que atuaram nesse tempo. Como que eu tampo ali? Não dá, né? Boa. Quem fala outro? Joel, interrogação. Joel, interrogação. Boa, garoto. Joel? É assim que tem que falar. Muito bem, muito bem. E agora, será que eu pergunto para vocês... Deixa eu ver. Eliseu, você consegue lembrar de algum rei desse período? Só um, vai. Uma rainha, talvez, que começa com A e termina com Thalia. Atalia. Uma rainha que governou Israel por 7 anos, Judá por 7 anos, durante nesse período. Então, beleza, agora a gente está entrando no século 8 a.C., e considerando o período de 800 a 750 a.C. Todo mundo acordado? Todo mundo comigo? Aula de história não é brincadeira, não. Reino do Norte, Reino de Israel. A gente tem aqui o reinado de Jeoás, o reinado de Jeroboão II, o reinado de Zacarias e o reinado de Salum. Esse período aqui da história do Reino do Norte, do Reino de Israel, foi um período, eu consultei algumas obras de historiadores mesmo, e eles falam que foi um período de grande desenvolvimento econômico do Reino do Norte, especialmente durante o reinado de Jeroboão II. Israel tinha uma localização estratégica interessante no Oriente Médio ali, e eles conseguiram desenvolver muito a economia. Só que isso gerou um problema, e esse problema inclusive é apontado pelos profetas que atuaram durante esse tempo. O problema que isso gerou foi uma grave injustiça social, porque com a prosperidade econômica não necessariamente aconteceu um equilíbrio na distribuição de renda, e poucos eram muito ricos e muitos eram muito pobres. Já ouviu falar disso? Não, eu não lembro. Mas isso acontecia e os profetas denunciam essa situação nesse tempo aqui, entre 800 e 750 a.C. Então, esses são os reis deste período. Você consegue encontrar lá em 1ª e 2ª Reis. Jeoás, Jeroboão II, quando teve esse boom econômico, e Zacarias e Salum, que reinaram durante períodos curtinhos aqui. O que estava acontecendo em Judá? 2 reinados bem grandes, né? O reinado de Amazias, que reinou por 29 anos, e Uzias, ou Azarias, durante 52 anos. Então ele passa desse período que a gente está considerando, vai até 740 a.C. no seu reinado. Agora, então lembra aí, Amazias e Uzias. Deixa eu tirar um pouquinho desse zoom, para você observar quais profetas atuaram entre 800 e 750 a.C. Foram contemporâneos entre si e contemporâneos a esses reis, Jeroboão II, Jeoás, Amazias, Uzias, Zacarias e Salum. O profeta Jonas e o profeta Amós viveram na mesma época, tiveram ministérios simultâneos. Então a gente vai ver agora um pouquinho sobre o profeta Jonas. Você conhece bem a história de Jonas, não conhece? Desde criança. O profeta Jonas exerceu o ministério durante o reinado de Jeroboão II, rei de Israel. E ele, como você viu ali na linha do tempo, é contemporâneo de Oséias e Amós. Um pouquinho sobre o livro do profeta Jonas. A mensagem que ele tem a passar não é só feita por meio de profecia, mas também pela própria história que ele viveu. E isso transmite uma mensagem em particular para Israel.
Em termos de profecia, o que Jonas é chamado para fazer? Ele é chamado para falar contra a Síria, a capital Nínive. Por quê? Porque o Senhor conhecia aquele povo e sabia que aquele povo era implacável, cruel, ímpio. E o Senhor comissiona Jonas para ir lá falar, ou esse povo se arrepende ou eles vão ser destruídos. Vai lá e leva essa mensagem. Foi exatamente o que ele fez, certo? Não. Mas você conhece a história, você vai ter o livro de Jonas depois no panorama. A mensagem que a história de Jonas passa e que a sua profecia, a sua atividade profética passa. Deus é soberano em conceder salvação e a estende a quem quer, sejam israelitas ou ninivitas. Jonas ficou indignado porque ele falou, como é que o Senhor quer oferecer uma chance de arrependimento para um povo que faz essas coisas horrorosas que os assírios fazem? Mas Deus é soberano. Ele falou, vai e leva essa mensagem. Porque eu vou conceder a eles a oportunidade de se arrependerem, sim. E, nas entrelinhas, há também um recado embutido ali para o povo de Israel contra o cinismo espiritual e a insensibilidade. Essa coisa de se considerarem, por serem o povo eleito de Deus, nenhuma outra nação era merecedora da misericórdia do Senhor. Era um pouco como Jonas pensava, né? Mas a história de Jonas prova que Deus não pensa desse jeito. Então, eis aí um registrinho rápido da atividade do profeta Jonas. Amós, que é contemporâneo de Jonas. Um mergulhinho aí no livro do profeta Amós. Aquilo que eu disse lá no começo, então, geração mais próspera do Israel dividido. Reinado de Jeroboão II, em particular, e Uzias, rei de Judá. Ele menciona situar a Amós no tempo é mais fácil porque ele menciona um fato histórico que é identificado, que é esse terremoto que aconteceu na Palestina mais ou menos em 760 a.C. E é por isso que os historiadores situam Amós entre 793 e 753 a.C. Então, qual que era a situação? Primeiro, em Israel, as fronteiras do país elas tinham recuperado um pouco do território que havia sido perdido e quase próximo dos limites dos tempos de Salomão. E, como eu tinha falado, prosperidade econômica, florescimento econômico. Mas, por outro lado, injustiças sociais e infidelidade religiosa, o grande problema da nação de Israel. A mensagem do profeta Amós, em linhas bem gerais. Amós ataca a infidelidade de Israel contra o Senhor. Então, Oséias fala também contra isso, e ele se concentra muito em falar sobre a idolatria e falar contra a idolatria do povo de Israel. Já Amós, além de falar disso, ele fala muito sobre os problemas éticos e sociais causados pelo desequilíbrio do qual eu já falei. Muitas pessoas ricas, poucas pessoas ricas com muito, muitas pessoas pobres com quase nada, e também problemas éticos por causa dessa mistura religiosa. Israel não se conservou puro, como o Senhor tinha pedido que fosse feito. Israel se deixou contaminar pelas religiões das nações e a idolatria foi aos poucos fazendo Israel esfarelar. Problemas então, idolatria, prostituição, maioria pobre sustentando minoria rica por meio da servidão. Esse é o recado do profeta Amós. Deus faz com que Amós leve uma mensagem de juízo contra as nações inimigas de Israel, tanto Israel quanto Judá. Só que também Amós, à semelhança dos outros profetas, fala sobre o desfecho da nação de Israel, que não é um desfecho de destruição total e completa. Lá na frente, lá no reino do rei justo e piedoso, do rei soberano, haverá arrependimento e restauração do trono de Davi sobre Israel. E Amós manda esse recado impressionante para a nação de Israel, que Deus, o Senhor da história, não abandona Israel. Embora Israel vá ser julgada porque merece a punição pelos seus pecados, Deus não abandona Israel e nem o projeto de redenção que tem para esse povo. Então, o registro aí do profeta Amós. Alguém pode me citar um profeta que não Amós desse período? Vamos lá. Jonas, muito bem. Vocês estão comigo, estão acordados. E um rei, será que vocês se lembram? Jeroboão II. O que aconteceu no reinado dele? Prosperidade econômica. Mas
Aproximação do Senhor ou distanciamento? Distanciamento, né? Cada vez maior. Tanto Jeroboão I quanto Jeroboão II, Acabe também e em Judá, Manassés, são pontos de referência de maldade. Quando se fala de outros reis que andaram longe do Senhor, são esses reis citados como exemplo. Andaram nos caminhos de Manassés, andaram nos caminhos de Acabe, andaram nos caminhos de Jeroboão, reis perversos. Chegamos então à primeira metade do século VIII, de 750 a 700 a.C. Deixa eu tirar o zoom aqui, e aí você consegue ver um pouquinho mais geral. 750 a 700 a.C., você já vai ver os nomes, mas são 1, 2, 3, 4, 5, 6 reinados em menos de 50 anos em Israel, no Reino do Norte. Então, por aí você já consegue perceber que foi um período de intensos acontecimentos políticos. Os reis se sucederam aqui aos montes, não duraram nada no poder. E uma ameaça estava caminhando na direção de Israel, do Reino do Norte, e a gente já vai ver isso. Enquanto isso, no Reino do Sul, 3 reis ocuparam o poder, e a gente já vai ver mais de pertinho eles. E 3 profetas contemporâneos, Oséias, Miqueias e Isaías. Então, a gente está acostumado com a ordem do índice bíblico dos profetas, e nem sempre a gente relaciona. Olha só, Oséias e Miqueias, contemporâneos de Isaías. Lembrava disso? Eu não lembrava, olha só que legal. Então, a gente visualiza bem aqui o fato de que os ministérios deles foram contemporâneos. Vem comigo, ó. Reino do Norte. Ainda não dá para ver, mas eu vou falar para você. Vamos lá. Menahem, Pecaías, Peca e Oséias, que foi o último rei do Norte, o último rei de Israel. Deixa eu dar uma olhada aqui pertinho, eu vou te falar o tempo. 10 anos de reinado, Menahem. 3 anos, Pecaías. 9 anos sozinho reinando o rei Peca. E Oséias também por 9 anos. Intensa agitação e turbulência política aqui no norte. E aí, em 722 a.C., tem a queda de Samaria. A Síria já era uma ameaça ao Reino do Norte, a Israel, e a Israel como um todo, né? Há tempos. E finalmente, em 722, Samaria cai, né? E tem a queda então do Reino do Norte. O Reino do Norte é conquistado pela Síria, isso está lá em 2 Reis 17. Dois ataques, 2 campanhas contra Israel são notórias nesse tempo. As 3 campanhas de Tiglat-Pileser e uma campanha de Salmaneser, onde aconteceu um cerco de 3 anos a Samaria, e finalmente em 722 Samaria é destruída e os judeus são deportados. Nesse tempo em que Israel foi extremamente ameaçado, o que estava acontecendo lá no sul? 3 reis. Jotão reinou por 16 anos, Acaz reinou por 16 anos, e Ezequias, o período mais longo aqui, de 29 anos. E Ezequias foi um rei que fez aquilo que o Senhor aprova e destruiu postes ídolos, demoliu altares idólatras, e ele fez uma reforma importante em Judá, no reino de Judá. Então agora vamos considerar os profetas, Oséias, Miqueias e Isaías. Vou falar primeiro do profeta Oséias. Oséias, Miqueias e Isaías, pessoal, deixa eu ver. Mateuzinho, me fala o nome de 3 profetas que atuaram nesse tempo, de Oséias, Miqueias e Isaías. Garoto, boa, obrigado. Eu tô me esforçando aqui para vocês não me abandonarem. Oséias, o ministério dele começou um pouquinho depois do ministério de Amós. Ele é originário, nasceu no Reino do Norte, e as profecias de Oséias são direcionadas a esse reino. O livro dele, segundo os estudiosos, foi escrito provavelmente depois da queda de Samaria, que aconteceu entre 722 e 721 a.C. Como eu disse lá no começo desse período, foi extremamente dramático na história de Israel. Você tem 6 reis no poder,
num período de 25 anos, e 4 desses reis não passaram o reino para o seu sucessor de forma espontânea. Eles foram assassinados pelos sucessores. Né? Imagina isso acontecendo aqui no seu país. Um presidente passando para o outro porque foi assassinado. Impeachment é fichinha, né, perto disso. Você imagina a tensão política que acontecia lá em Israel. O livro do profeta Oséias tem, nos capítulos 1 a 3, o relato dessa relação de Oséias com Gomer. E isso, embora tenha acontecido de fato, também é um símbolo da relação de Deus com a nação de Israel. Qual que é a mensagem do profeta? Deus, mais uma vez um profeta falando contra a infidelidade de Israel para com o Senhor. Deus vai estabelecer juízo, vai julgar Israel por sua infidelidade espiritual. Mas assim como os profetas que vieram antes dele, ele não diz que o desfecho da nação vai ser a destruição e a ruína completa. Mas ele deixa claro que Israel pode esperar no Senhor, porque vai ter um futuro de restauração para esse país. Os profetas enfatizam, porque Deus enfatiza, que Deus continua amando o seu povo. Mesmo o povo sendo rebelde, mesmo o coração endurecido, Deus ainda tem amor, tem carinho por esse povo, e Ele quer restaurar e vai restaurar de fato a nação de Israel. Tem um futuro glorioso preparado para o seu povo. Profeta Miqueias, que foi contemporâneo de Oséias. Vamos ver de pertinho aqui o que aconteceu no período de Miqueias. Olha lá, acompanha comigo. Ele profetizou mais ou menos entre 750 e 686 a.C., por mais ou menos durante o reinado de 3 monarcas, Jotão, Acás e o comecinho do reinado de Ezequias, que foi um pouquinho mais longo, 29 anos. Contemporâneo de Isaías e Oséias. Então, Isaías, Oséias e Miqueias. Isaías, Oséias e Miqueias. Isaías, Oséias e Miqueias. Acordados, vamos lá, pessoal, está acabando, vamos lá. Miqueias, nas suas profecias, ele antecipa a queda de Samaria, que aconteceu lá em 722 a.C., subjugada pelos assírios. Acontecimentos importantes durante o tempo do profeta Miqueias e durante aqueles reis que a gente já viu. Primeiro, entre 734 e 732 a.C., ou seja, mais ou menos 10 anos antes da queda de Samaria, Tiglat-Pileser III comanda uma campanha militar contra a Síria, a Filístia e partes de Israel e de Judá. Então ele já faz uma primeira aproximação de Israel e Judá e vai minando esse território. O Reino do Norte perde boa parte do seu território nessa campanha de Tiglat-Pileser. Então a ameaça que antes era mais por notícia, eles estão chegando aqui, já começa a se concretizar. Entre 722 e 721, como a gente viu, cai Samaria e o Reino do Norte, Israel, é conquistado pela Síria durante os dias do profeta Miqueias. E em 701 a.C., Judá participa de uma revolta contra a Síria e o país é dominado pelo rei Senaqueribe. Mas tem essa observação de que Jerusalém, nessa campanha aqui, nessa revolta contra a Síria, Jerusalém é poupada e continua de pé. Ela vai cair mais tarde, no ano 586. Mensagem do profeta Miqueias, rapidinho. Miqueias estava ali na boca do gol, na boca do acontecimento final de Samaria, o grande acontecimento, a queda do Reino do Norte. Então ele anuncia um juízo que estava prestes a chegar, juízo iminente para Israel, e haveria um tempo de desolação. Você encontra em Miqueias também um lamento pela destruição de Israel, pela destruição do povo dele, do território em que ele morava e que ele tanto amava. E Miqueias faz um alerta sobre o ódio que Deus tem da idolatria. Mais uma vez, um profeta sendo enviado por Deus para falar para o povo: arrependa-se da sua idolatria, volte para os caminhos do Senhor. Injustiça, rebelião, rituais vazios, você vê que foram marcas da nação de Israel. Até os tempos de Jesus, quando Jesus confronta os fariseus, Jesus fala sobre ritualismo vazio, sobre oferecer coisas para Deus pela forma, mas sem muita importância com o conteúdo. E Miqueias alerta contra isso. Mas afirma que Deus se deleita em perdoar o pecador arrependido
E aproveitando esse gancho de explicar que Deus tem prazer em perdoar, ele fala mais uma vez sobre a esperança de Israel e Judá. A gente canta aqui, né? Ele é o leão da tribo de Judá, e esse cântico termina dizendo que ele é a esperança de Israel. Ó esperança de Israel. Existe uma esperança para Israel e Judá. Um rei e um reino vindouros. Israel vai se encontrar com esse rei um dia, e Israel vai viver dias de paz. É isso que Miqueias diz. E aqui, contemporâneo a Miqueias, o grande profeta Isaías. Ele começou o ministério dele em 740, mais ou menos antes de Cristo, então perto já da queda de Samaria, do Reino do Norte, ano da morte do rei Uzias, contemporâneo de Amós, Oséias e Miqueias. Estudando um pouco da história da vida do profeta Isaías, você vê que ele provavelmente passou a maior parte da vida dele em Jerusalém, e as profecias dele tiveram influência sobre o reinado de Ezequias, do sul, né, de Judá. E tem uma tradição que diz que ele foi morto em meados do reinado de Manassés, mas é levemente incerta essa data, fixar essa data, mas existe a hipótese de Isaías ter sido morto em meados do reinado de Manassés, que foi um rei de Judá, um rei extremamente mau. Contexto histórico: a Síria está chegando, Tiglat-Pileser está chegando perto de Israel, está chegando cercando cada vez mais, e Isaías fala e faz um alerta não só sobre a ameaça à Síria, a Israel, mas também sobre algo que aconteceria um pouquinho mais tarde, que é a ameaça da Babilônia a Judá. Quais são os temas presentes no livro do profeta Isaías? Mais uma vez, um profeta falando de apostasia, de desvio do caminho do Senhor. Isaías fala também sobre o fato de que haveria um julgamento para aquela nação, e ele fala que Israel seria julgada, as nações inimigas de Israel também seriam julgadas, e não só o julgamento imediato que estava para acontecer, a Síria e Babilônia, ameaçando Israel como um todo, mas também sobre um julgamento futuro, temível, o julgamento do dia do Senhor, quando a ira de Deus vai se derramar não só sobre Israel, mas sobre os inimigos desse povo. Isaías fala também da realidade do amor de Deus por Israel. E mais uma vez ele não olha só para o que aconteceria dentro de pouco tempo, ou seja, o livramento de Deus do cativeiro na Babilônia, mas também ele fala sobre a redenção definitiva, lá depois do dia da ira do Senhor, quando Jesus vai implantar o seu reino na terra e Israel vai ser finalmente redimida. Ele fala muito sobre a vinda desse rei de justiça. É um tema muito forte em Isaías, presente. Vocês conhecem um monte de profecias em Isaías, ele é citado aos montes aqui, né? Isaías 9 falando sobre o nascimento do Messias, Isaías 53 falando sobre o sofrimento vicário do Messias, e o livro como um todo, falando que aquele Messias prometido vai trazer paz para a nação de Israel no futuro. De 750 a.C. a 650 a.C. Deixa eu tirar o zoom aqui para você enxergar melhor. Então, no Reino do Norte, sem acontecimentos, não tinha mais Reino do Norte. A Síria detonou Samaria, detonou o Reino do Norte, os judeus foram levados cativos, os israelitas. E no Reino do Sul, lá em Judá, também já caminhando para o fim desse período de monarquia. Um pouquinho antes da Babilônia chegar lá e meter o pé na porta lá de Jerusalém e finalmente assolar a cidade, a capital, e levar os judeus cativos. Você tem o finzinho do reinado de Ezequias e o reinado de Manassés, esse rei mauzão aqui, que reinou durante 55 anos sobre Judá, sobre o Reino do Sul. Aqui, a gente tem uma lacuna de atividade profética, mais ou menos nesse período aqui de uns 25 anos, 30 anos mais ou menos, mas você tem o finzinho do ministério do profeta Isaías aqui, avançando século 7 adentro, 7, é isso, e 7 não, 5, né? Gente, eu fiz jornalismo. 5, século 5. Então, o finzinho do... Que absurdo, né?
não consigo fazer conta. O finzinho do ministério do profeta Isaías e o reinado de Manassés. Então a gente vai avançar. Lembra disso, né? Logo depois da queda de Samaria, o fim do reinado de Ezequias, caminhando para o fim do ministério do profeta Isaías e esse reinado grande aqui de Manassés. Então a gente avança agora para o próximo período, que vai de 650 a.C. a 600 a.C. Está acabando, gente. Ó, dá esse último fôlego que você tem de concentração, porque aqui é o maior, nesse período, há o maior número de profetas contemporâneos, dentre os que deixaram registros, dentre os que deixaram escritos na palavra de Deus, livros registrados aqui. Então, olha só quantos profetas coincidem nesse tempo aqui. Naum, Sofonias, Abacuque e o profeta Jeremias. Dá uma olhada, e aí tem ainda o comecinho do ministério do profeta Ezequiel. Tá? Reis, nesse período, Amon, o rei Josias, que foi um outro rei importante para Judá, porque ele fez aquilo que o Senhor aprova, e ele também fez uma reforma importante, se preocupou em destruir postes ídolos, destruir altares idólatras, e reinou por 31 anos em Judá. Aqui, por volta de 609, 608, Judá já estava sendo ameaçada pela chegada, o pessoal gostou do Jujá, né? Já estava sendo ameaçada pela aproximação do Império Babilônio. E nesse período aqui, você já tem a primeira deportação de judeus para o cativeiro na Babilônia. E é mais ou menos nessa época aqui que o profeta Daniel é levado como cativo lá para a Babilônia, ele e os seus 3 amigos. Então aqui, ó, por volta de 609, 608 a.C., já Nabucodonosor à frente do Império Babilônio, e há uma primeira leva de judeus que vão levados cativos, dentre eles o profeta Daniel. Então vamos ver rapidinho o que esses profetas falavam. O profeta Naum, provavelmente localizado ali entre 663 a.C. e 612. Por quê? Porque ele cita a queda de Tebas em 663 como um fato passado. E profetiza a queda de Nínive, lá a capital do Império Assírio, em 612. Então, algo que aconteceria um pouquinho depois do tempo em que ele viveu. A Síria já tinha destruído Samaria, 721 a.C., e agora era uma ameaça contra Judá também. O profeta Naum, ele dirige palavras a Judá, mas também boa parte da mensagem dele é para Nínive, capital da Síria. E Naum anuncia o juízo de Deus para aquele povo opressor, que era malvado mesmo, eles conquistavam nações, e as práticas dele com os conquistados eram terríveis, assim, você vê até em muitos livros de história, eles retratam empalamentos e outras práticas terríveis de tortura que eles faziam com os conquistados. E Naum anuncia o juízo de Deus contra esse império terrível. E é curioso que Naum, ele descreve o Senhor Deus como alguém muito paciente, lá no versículo 2 do primeiro capítulo, e um refúgio para os que nele confiam. Esse é um recado para Israel, ali no versículo 7 do capítulo 1. Mas também, ao mesmo tempo, um Deus justo que não deixa impune o culpado. E está lá no versículo 3 do capítulo 1. E, mais uma vez, Deus, por meio de Naum, anuncia o desfecho da nação de Israel, um vislumbre de um tempo de paz futuro e um vislumbre também da queda de todos os reinos importantes que vão sucumbir aos pés do reino final, do reino de Cristo, o reino de justiça plena na terra. Profeta Sofonias, contemporâneo de Naum, profetizou durante o reinado do rei Josias, o rei que fez lá a reforma em Judá, de 640 a 609. Então, provavelmente contemporâneo ao profeta Jeremias, Naum e talvez Abacuque, pela leve incerteza que há na datação precisa do profeta. Então, o que já tinha acontecido? A Síria já tinha destruído o reino do norte e, a essa altura, ela era ainda poderosa, mas já estava num processo de declínio. Você lê nos livros de história, a Síria se tornou um império tão grande, isso é bem comum na história, né? O Império Romano a gente aprende que foi assim, ele se tornou um império tão grande
que ele não tinha mais condições de se sustentar economicamente, começou a ter rachas internos, é um mamute, né, gigante que já não consegue caminhar de tão pesado que ele é. Isso aconteceu com o Império Romano e também aconteceu com o Império Assírio. Quanto mais você cresce, mais difícil é de sustentar o império e também mais problema você arruma com quem está em volta, né? Então você vai sofrendo alguns desgastes em batalhas e tudo mais e vai tendo um enfraquecimento. Era isso que estava acontecendo com a Síria, mas ainda era uma potência militar de então. Por que você não mudou? Aqui está mudando, lá não. O que pode estar acontecendo? Bom pra vocês acordarem. Pessoal, vai, levanta o braço. Ficou forte, exatamente. É o famoso delegar, né, dividir e conquistar. É verdade. E se bem que também foi vencido depois, mas teve essa visão de compartimentalizar, né, o império. Mas isso não aconteceu com os assírios e nem com os romanos. Obrigado. Vamos lá. Será que voltou? Voltou? Voltou. Segura a labirintite, pessoal. Sofonias proclama a chegada iminente do juízo sobre Judá, porque a Babilônia já tinha ganho importância e estava cada vez mais perto. E a profecia de Sofonias se cumpre lá na queda de Jerusalém, tempos depois. Ele trata como principal tema a vinda do dia do Senhor, a vinda do castigo, o dia da ira do Senhor sobre as nações. E nesse caso ele fala muito das nações que eram inimigas do povo de Deus. Esse tema também foi visto na maioria dos profetas que antecederam ele. E castigo também para Judá, que como a gente tinha já conversado, embora houve reis que fizeram aquilo que era bom, ainda assim alguns reis se esqueceram de limar a idolatria do território e o povo continuava se prostrando diante de falsos deuses. Então Sofonias anuncia também um castigo para Judá. E, à semelhança dos profetas de quase todos, Sofonias passa do terror do juízo para a bênção do reino que haveria de vir, a bênção da restauração de Israel, de um tempo de gozo e de paz no reino de justiça. Então esse é o profeta Sofonias. Profeta Abacuque, e a gente já estudou bastante ele com o Silvio, né? Você vai pegar ele no panorama de novo, né? Então a gente vai estudar de novo Abacuque com o Silvio. Vou passar rapidinho. Contemporâneo a Jeremias. Ele provavelmente se situou seu tempo de atuação entre o reinado de Josias e o reinado de Jeoaquim, reis de Judá, entre 640 e 598 a.C. O livro de Abacuque, ele traz um diálogo entre Abacuque e Deus, um diálogo, entre aspas, entre o profeta e Deus. E há um tema presente no livro. Abacuque se pergunta como é que a iniquidade se multiplicava em Judá e parecia que as coisas estavam ficando piores e na visão dele Deus não estava fazendo nada a esse respeito. E você encontra essa perplexidade no começo do livro do profeta Abacuque. E aí Deus revela, e aí é parte da profecia, Deus revela para Abacuque que ele usaria os babilônios para executar juízo sobre Judá. E aí Abacuque fica mais perplexo ainda, porque ele se pergunta, como um Deus cujos olhos são tão puros que não suportam ver o mal, e isso está lá em Abacuque 1:13, poderia designar um povo tão perverso como os babilônios para executar juízo contra os judeus? E aí Deus revela para Abacuque que aquelas nações que ele mesmo estava usando para trazer juízo sobre Judá também seriam destruídas, o destruidor seria destruído. E aí Abacuque passa a confiar na providência de Deus. E é um momento lindo do livro do profeta Abacuque, quando ele diz que ele vai esperar pela intervenção e pela providência de Deus. E ele vai aguardar isso em espírito de adoração. E lá no final, no capítulo 3, ele faz uma confissão de fé que é marcante. Porque depois dessa experiência dele com Deus, ele aprende a confiar na mão do Senhor. E aí ele se expressa daquela forma, ainda que a figueira
não floresça. Vamos ler esse versículo? Abacuque 3, 16 a 19. Alguém pode ler, por gentileza? Eu mesmo leio, vamos lá. Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, não havendo produção de alimentos nas lavouras, e nem ovelhas no curral, e nem bois nos estábulos, estava vendo a situação se apertando cada vez mais. Mas depois daquilo que Deus tratou com ele, ele diz: ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor soberano é a minha força, e Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andar em lugares altos. Então, depois dessa experiência marcante que o profeta tem com Deus, ele faz essa confissão de fé, aprendendo a confiar na providência do Senhor, que é soberano. Profeta Jeremias. Olha só o que aconteceu no tempo desse profeta. Ele começou o ministério por volta de 625 a.C., reinado de Josias, e terminou em algum momento após a deportação final, a queda de Jerusalém. Continuou profetizando nos reinados de Joacás, Joaquim e Zedequias. Anota aí que ele é contemporâneo a Sofonias, Abacuque, Naum, Ezequiel e Daniel. No caso de Ezequiel e Daniel, já no finzinho do ministério de Jeremias, ele foi contemporâneo a esses dois homens. Agora, esse período aqui foi um período tenso, tempestuoso. Várias nações da terra estavam tendo seu destino selado, inclusive Judá. Muita gente fala de Jeremias como um profeta introspectivo, meio medroso. Mas, em parte, eu consigo entender essa reação dele. Como um bom ser humano que ele era, olha o que estava acontecendo. Joaquim e os reis... Peraí, vamos voltar lá. Joacás, Joaquim foram reis que se desviaram dos caminhos do Senhor. E, além do cerco que estava acontecendo com a Jerusalém, a Judá, Jeremias também sofreu com a oposição desses reis. Porque Jeremias estava falando coisas que eles não queriam ouvir. E eles se opõem fortemente contra o profeta Jeremias. Então ele estava numa situação difícil. E olha só os acontecimentos históricos desse período. Então, Nabucodonosor, comandante do Império Babilônico, um pouquinho antes ele tinha derrotado o Egito nessa batalha famosa aqui de Carquemes. O que aconteceu depois disso? Como o Egito era uma região importante, tendo sido derrotada pelos babilônios, a Babilônia começou a ter mais acesso àquela região, a transitar mais livremente. E foi crescendo e se fortalecendo e se aproximando de Judá. Aí, em 605, a Babilônia cercou Jerusalém, aí o rei Joaquim é subjugado, e os primeiros judeus cativos são levados, e como eu tinha falado, Daniel e seus 3 amigos estão entre eles. E aí acontecem novos ataques, e Jeremias prediz a queda de Joaquim e dos seus seguidores, e lá em 586 a.C. acontece a queda definitiva de Judá. Jeremias, então, do que fala o livro? Tinha uma tarefa ingrata diante de si, né? A proclamação do juízo de Deus sobre Judá, falar sobre a corrupção dos reis iníquos, falar sobre o juízo terrível e imediato de Deus, então era uma tarefa difícil. Mas Jeremias também, assim como os outros profetas, falou da fidelidade de Deus e da restauração futura do povo de Israel. Deixa eu só voltar um pouquinho para você ver aqui que entre 600 e 550 a.C., os profetas Ezequiel e Daniel exerceram o ministério. E aconteceu esse fato extremamente importante aqui, que foi em 586 a queda, então, de Jerusalém, que eu já citei umas 30 vezes. O Reino do Sul é conquistado pelo Império Babilônico e os judeus são maciçamente deportados. Está lá em 2 Reis 23 a 25. Profeta Ezequiel. Entre os reinados de Joaquim e Zedequias, contemporâneo a Jeremias e Daniel, eu estou correndo um pouquinho, porque já são meio-dia,
E uma série de reviravoltas internacionais. O Império Assírio conquistando a Samaria, o Reino do Norte, um pouco antes, começa a ceder diante dos golpes da Babilônia, então a Babilônia conquistando nações poderosas. Jerusalém subjugada por Nabucodonosor, e Nabucodonosor dando o golpe final em 586 a.C. Ezequiel foi um profeta que viveu no exílio, na Babilônia, junto com seus companheiros judeus. Então, provavelmente, ele foi numa das primeiras levas, deportado para o cativeiro. Deus faz um alerta para Ezequiel sobre a queda de Jerusalém e também fala da morte que aconteceria da esposa de Ezequiel. E ele recebe de Deus a ordem de profetizar, lá onde ele estava, né, no cativeiro, o juízo de Deus sobre as nações inimigas de Israel. E você tem aqui uma lista de nações historicamente inimigas da nação de Israel. Amon, Moabe, Edom, os filisteus, né, a Filístia, Tiro, Sidom e Egito. E Ezequiel recebe a ordem de Deus de profetizar contra essas nações. Fala do dia da ira do Senhor, fala da ira de Deus que seria lançada sobre Israel, mas também contra os inimigos de Deus. Ele recebe aqui a notícia da derrocada de Jerusalém e Deus o incumbe de consolar o povo que estava ali com ele no cativeiro. Eu vou passar rapidamente aqui então por Daniel e a gente já está caminhando para o final. Daniel foi contemporâneo de Ezequiel e ambos já na fase do cativeiro babilônio, né, do povo de Judá. E aí, Daniel, qual é a mensagem de Daniel? Você tem alguns momentos no livro de Daniel. O primeiro é o histórico. Tem a história de Daniel, né? Daniel vai lá para a Babilônia, aí tem aquele episódio de que ele se firma um propósito no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei, e aí Deus honra esse propósito, ele é colocado numa posição importante na Babilônia, e você vai vendo as histórias que aconteceram naquele período. Então, cita uma para mim, famosa, para vocês acordarem. Eu sei que vocês sabem, mas eu estou tentando criar um movimento aqui. Vamos lá, pessoal. Os amigos na fornalha lá. Beleza. Aí Daniel foi jogado na cova dos leões. Histórias que descrevem a atuação de Daniel lá na Babilônia. Mas também tem um outro momento de profecias. E aí a gente pode dividir esse momento em duas partes. Profecias contra as nações da terra. E aí Daniel tem aquela visão, Nabucodonosor tem a visão da estátua, né? Tem também o sonho sobre os 4 animais, e isso fala de juízo sobre as nações da terra. Mas também tem um momento de profecia sobre destino das nações da terra. E tem um momento de profecia com relação à nação de Israel. E aí o momento mais famoso e célebre do livro de Daniel é a profecia das 70 semanas, que anuncia aquilo que haveria de vir sobre a nação de Israel. E nessa profecia, Daniel fala, por exemplo, sobre o levante de um governante iníquo, que totalmente contrário àquilo que o Senhor aprovava, e queria oprimir Israel. E a gente entende isso como uma profecia a respeito do anticristo. Então, o livro de Daniel é um livro crucial para Israel saber do que Deus tinha para o seu próprio povo, para o destino do seu próprio povo. E é uma profecia bastante detalhada, essa das 70 semanas para o povo de Israel. Então eu vou passar aqui, rapidinho. E a gente está entrando no final aqui, 550 a 500 a.C. Eu vou dar uma resumida. Em 538, o rei Ciro, ele emite um decreto que autoriza a volta dos primeiros judeus para Jerusalém, para a edificação do templo. Então, isso está acontecendo nesse período aqui, ó, pessoal. Dá uma olhada. Entre 550 e 500 a.C., que são os dias dos profetas Ageu e Zacarias. E aqui em 538, os primeiros judeus começam a voltar para Jerusalém. Então, a partir daqui, você já encontra os relatos nos livros de Esdras, Neemias e Esther, a respeito do que aconteceu com o povo judeu nesse período aqui. Então, você tem a reconstrução do templo lá, em Zorobabel encarregado, e a gente até chama esse templo de Zorobabel, e você vai encontrar esses relatos, então, olha aqui, Esdras, Neemias e Esther.
descrevem esse período de 500 a 450 a.C. E lá no fim, na primeira metade do século V a.C., você tem a atuação do profeta Malaquias. Então, pós o fim do cativeiro de Judá, já perto de 400 a.C., e Malaquias é o último profeta dessa fase de atuação intensa de profetas, revelações de Deus para o destino não só de Israel, mas de vários povos da terra. Então o profeta Malaquias até mais ou menos 400 a.C. e daí em diante você não encontra mais registros na Bíblia de profetas e de profecias a respeito do povo de Israel. Legal. Eu não vou entrar em detalhes aqui dos livros dos profetas Zacarias e Malaquias, porque o tempo já foi, mas eu quero deixar com vocês só uma coisinha. Legal, a gente viu a harmonia dos reis e dos profetas de Israel, vocês viram a linha do tempo. Não se preocupa, não tem que guardar na memória isso, vocês não vão conseguir, mas vai estar disponível o material. Volta para ele lá, dá uma olhadinha, estuda de novo. Eu usei, deixa eu falar rapidinho da bibliografia que eu usei aqui. Eu usei a Bíblia de Estudo NVI, que traz antes de cada livro um bom preâmbulo e fala das datas, né? Eu usei também um livro chamado Merece Confiança, o Antigo Testamento, que é de um autor chamado Gleason Archer. Se você quiser, eu passo para você depois. Usei um livro chamado Foco e Desenvolvimento do Antigo Testamento, que foi escrito pelo Carlos Oswaldo Pinto. E um livro chamado História de Israel no Antigo Testamento, que é de um teólogo chamado Eugene Merrill. Então são bons livros, eles me ajudaram bastante a achar datas e achar períodos e montar essa linha do tempo. Se você quiser, depois vem falar comigo, te passo os nomes. É muito legal ter esses livros em casa para recorrer a eles quando você precisar, for estudar alguma coisa do período da história de Israel. Mas, para a gente terminar, por que a gente viu isso? Eu fiquei tentando pensar, obviamente são zilhões de aplicações que eu posso fazer para a minha vida, mas eu pensei, por que eu estou estudando, por que a gente deveria ter isso na cabeça? Bom, primeiro e óbvio propósito é dominar a história do povo de Israel, é conhecer melhor a sua Bíblia, né? Esse livro maravilhoso aqui. Você já teve a experiência de ler a Bíblia na ordem cronológica? Se você não teve, tenha. Eu recomendo fortemente. É uma experiência maravilhosa. Ver reis e profetas falando, agindo e falando, e casar isso no tempo é uma experiência ímpar. E eu tive a oportunidade de fazer isso e vale muito a pena. Então faz, se você tiver tempo, faça isso. Pelo menos uma vez na vida. Mas por que a gente estuda isso? Eu queria ler com vocês esse trechinho que é uma fala do apóstolo Paulo, Atos 17, de 24 a 28. Se você não precisa abrir sua Bíblia lá, se você não quiser, porque eu vou ler para vocês. Atos 17, de 24 a 28, Paulo fala o seguinte: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens como se necessitasse de algo, porque ele mesmo a todos dá vida, fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e, talvez tateando, pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. E fica com um destaque especial o versículo 26, que diz que Deus, de um só, fez todos os povos, para que povoassem toda a terra, tendo determinado os tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos em que deveriam habitar. Deus é soberano sobre a história, Ele é soberano sobre o mundo. Você crê nisso? Eu creio nisso. Eu tenho há 20 anos o discurso de Paulo era um pouco completo decorado. Boa, Vandir. Boa. Aí, ó, decorar trechos, olha que beleza. Eu creio nisso. Deus é soberano sobre o mundo e sobre a história.
Faz um exercício mental rapidinho. Imagina que você tenha vivido nos dias do profeta Jeremias. Imagina que você seja um morador de Jerusalém e você não é uma autoridade, não é nada. Você é um cidadão lá normal. E você começa a ouvir falar que está vindo para cima da sua cidade, do seu território, da sua identidade nacional, um povo que vai chegar e vai acabar com tudo. Já pensou? Pensa. Hoje, você ouve, sai para almoçar, vai lá no Pastorinho, comer um bife à parmegiana, e alguém do teu lado lá fala que o exército americano, ou vamos pensar no exército, sei lá, o exército argentino, eu vou dar risada, né, Silvio? Não, né? Eu penso que o exército americano, o exército venezuelano, mas também não é uma potência, assim, vamos pensar na potência, pensa no exército americano. Os Estados Unidos reuniram todo o seu potencial armamentício, e bélico, bélico, e está caminhando em direção a São Paulo. Os caras vão cercar São Paulo, apontar todas as armas para São Paulo e mandar o dedo no gatilho. Pensa nisso. Você acha impossível de acontecer? Foi o que aconteceu lá em Jerusalém. Mas o que Paulo está dizendo aqui, quando ele prega para os atenienses, é que Deus é o Deus soberano da história. Ele colocou povos nos lugares que aqueles povos deveriam habitar. Ele definiu fronteiras, ele definiu limites. E nada escapa da soberania de Deus. Nada. Então, e é surpreendente notar como Deus mobilizou nações poderosíssimas, como por exemplo os assírios ou os babilônios. Deus mobilizou, Deus conduziu a história para o momento de destruição de Samaria, destruição de Jerusalém, porque estava nos desígnios de Deus exercer juízo sobre o seu povo. Ele é soberano. As coisas que estão acontecendo com a gente aqui, a nossa situação não é em nada diferente da situação deles lá em termos da soberania de Deus. Deus continua no controle de exatamente todas as coisas que acontecem. E, portanto, se eu me lembrar da história do povo de Israel e de tudo que eles passaram e me lembrar que isso faz parte do plano de Deus, por que eu deveria ter medo? Eu sei que é difícil apelar, eu sei que é difícil falar isso, mas por que eu deveria ter medo? Às vezes a gente fica preocupado com crises econômicas e tem razão, tem que ficar preocupado mesmo. Mas por que eu passaria de uma preocupação para um desespero incontrolável? Se eu creio que existe um Deus por trás da história, maior que a história, e que conduz todas as coisas para onde Ele quer que elas sejam conduzidas. Vamos confiar nesse Deus, né? Vamos lembrar do que Ele fez pelo seu povo e lembrar que a gente é povo de Deus e que nada vai escapar, não tem imprevisto. Opa, a Coreia do Norte se levantou contra uma nação. Não, Deus não foi pego de surpresa. Tá tudo dentro do plano de Deus. E você pode dar um passo além, porque se Deus prometeu que um dia haveria paz para Israel e a consolidação de um reinado justo, pensa na parte que nos cabe dessa profecia e dessa promessa. Porque quando Jesus vier para implantar o seu reino, a gente já vai ter ido com ele já vai ter arrebatado a sua igreja, e a gente volta com ele para reinar, e a gente vai fazer parte disso. E a gente vai testemunhar essa história, seus olhos vão ver essa história. Já parou para pensar nisso? É impressionante. E a gente vai fazer parte disso. Eu não sei se vai ser daqui pouco tempo, daqui muito tempo, mas a gente vai fazer parte disso. Vamos olhar para essa teoria toda, esse monte de datas e reis e profetas, mas vamos lembrar do que há por trás disso. Claro que vocês vão saber o que há por trás de cada livro de profeta daqui em diante até o fim do ano. Mas vamos lembrar do que há por trás desse panorama histórico. Deus é soberano, nada foge ao controle dele. A gente está nas mãos de um Deus que sabe tudo e que é sábio e que cuida de tudo. Então, que a gente se anime a confiar na providência, na provisão desse Deus, tá bom? Eu agradeço pela paciência de vocês. É uma aula bem difícil de ser dada. Eu sofri dores de parto para preparar e dar essa aula, mas nasceu e espero que seja de bom proveito para vocês. Vou disponibilizar isso lá no site e espero que seja útil.